Sejam bem-vindos, Tudo Bate-Bros. bem com vocês? Bom, conforme eu tinha prometido, assim que a minha nova cópia do volume 1 chegasse, eu ia fazer um review mais detalhado sobre o nosso volume 1 brasileiro pela Panini. E tá aqui a cópia, chegou, linda. Essa capa aqui, ela tem um charme especial para mim. Tanto que quando eu faço comparação entre os demais volumes, entre as demais capas dos outros volumes, essa nem entra na comparação. Talvez seja porque eu esperei muito por ela. Estou aqui desde o primeiro dia de Kagurabate, lá em setembro de 2023, desde o capítulo 1, quando foi lançado na Weekly Shonen Jump. E nós esperamos muito pela divulgação da capa do volume 1. E quando ela foi lançada, quando teve o preview, todo mundo foi à loucura, né? Ainda mais porque na versão japonesa o volume 1 veio com a recomendação do Horikoshi Kohei, né? O autor de My Hero Academia tá até aqui. Então, quando ela saiu e ainda mais com uma recomendação dele, o fandom foi à loucura. Foi, assim, foi muito legal. Foi muito legal. Então, acredito que esse volume aqui tenha um valor sentimental especial para todos. E essa capa aqui representa muito disso. Tanto que no Twitter até hoje eu não consegui trocar a minha imagem do perfil. Deixei desde que a capa saiu esse Chihiro por lá. E dificilmente eu vou mudar. Talvez quando o anime sair, se essa imagem aqui for o pôster da animação, da divulgação da animação, quem sabe. Mas por enquanto permanece lá, tá? Então, eu não sei fazer um review, tá? Eu nunca fiz um vídeo de review. Então, me perdoem aí por qualquer erro, se eu deixar passar alguma coisa ou se eu falar alguma coisa demais, tá? E vamos lá. Uma outra coisa. Como eu tô fazendo o review sozinho, então às vezes a câmera pode ficar meio estranha. Eu tentando manejar o volume e mostrar alguma coisa. A qualidade de impressão tá incrível, é excepcional mesmo. Então não tenho nenhum comentário a fazer a respeito disso daí. Então, tamanho, papel, qualidade de impressão, perfeitos para mim, tá? Inclusive ver essa capa num tamanho maior, você tendo ela em mãos, olha, é uma sensação que só quando você tiver em mãos mesmo, para entender, tá? Quanto aos brindes, nós temos o marca-página com a arte da capa, né? A parte da arte da capa. E temos um adesivo também do volume 1, tá? Se você for comparar com os brindes de outros países, tem alguns países que estão disparados na frente porque a edição do volume 1 veio com muito brinde, sabe? A versão japonesa veio com um postcard. Infelizmente esse eu não consegui pegar a versão que com o postcard porque eu ainda não conhecia o Mercari na época e eu fazia os pedidos somente pela Amazon. E pela Amazon não vem, você não tem os bônus. Você só compra a versão sem bônus. E eu fui descobrir isso só a partir do volume 1. Aliás, a partir do volume 2. Que aí eu consegui começar a pegar os bônus que vinham da versão original. Então assim, o marca-página, o adesivo, eles ficam meio que igualados, né? Com o cartão postal que veio no 1. Então, antes da gente abrir mesmo o volume,
eu queria fazer uma comparação quanto ao tamanho dele, né? Porque é uma coisa que realmente chama a atenção. Então, vou colocar aqui os demais volumes de outros países que eu tenho, porque é uma das coisas que eu tenho feito, uma coleção de volumes 1 de outros países. Espero ter uma cópia do volume 1 de cada país em que a Durabate for lançado. Então, só um segundo, eu vou fazer aqui uma pequena comparação quanto ao tamanho. Então, aqui coloquei todos os volumes 1 que eu tenho um em cima do outro. E não sei se vocês conseguem perceber, mas esse daqui, o último, é a nossa versão. É a versão brasileira. E ela é a maior de todas. Comparado às outras versões que eu tenho aqui, que é a versão inglesa da Viz, tem a versão alemã da Carlsen, a versão coreana, a versão tailandesa, a versão italiana, a francesa, a versão de Taiwan e a versão... A de Taiwan primeiro? Isso, a de Taiwan e a versão chinesa, né? Então, a versão brasileira é a maior em relação a todas as outras edições que eu tenho aqui. Ainda me faltam chegar a versão da Argentina, a versão da Polônia e a versão da Indonésia. A da Indonésia eu ainda não consegui comprar, não encontrei nenhuma forma, mas a versão da Polônia e da Argentina já está a caminho. Tem a do México também que eu ainda não consegui comprar. Não consegui encontrar nenhum lugar que mande para o Brasil, né? Então, enfim, continuando aqui, o papel utilizado é o mesmo papel, basicamente, de todas as outras versões, tá? Dos outros países. Talvez um papel que seja um pouco diferente, seja da versão alemã, ele é um pouquinho mais grosso, e o da versão de Taiwan. Talvez sejam aí o tipo de papel mais diferente que a gente tem, mas a versão aqui do Brasil não perde em nada, tá? Agora vamos falar sobre outro ponto, tradução. Eu acho que é um dos principais pontos aqui. Não só a tradução, a localização, que é pegar o que foi colocado no original, o que está lá no japonês, e não apenas traduzir, mas adaptá-lo pro Brasil, para a linguagem que o brasileiro fala, algo mais próximo do nosso dia a dia, do social. Não é só a questão da tradução, tá? No geral, gostei muito. Gostei como muitos termos foram mantidos, como que cada personagem foi aí adaptado, como as falas dos personagens foram adaptadas para eles, né? Não somente para refletir a tradução do que veio no japonês, mas para ficar mais adaptado ao que falamos no dia a dia, mais próximo de nós, né? E no geral a tradução tá muito boa, tá? Eu tenho alguns pontos, e isso daí é apenas uma opinião pessoal minha, e acredito que para muitos isso nem faça tanta diferença, mas uma coisa que a gente percebeu durante o acompanhamento aí da tradução dos capítulos semanalmente pela Viz, né? E agora nós temos a versão em português brasileiro na Manga Plus, que é linda, viu? A tradução é muito boa, tá? É que, principalmente a versão da Viz, há uma inconsistência na tradução de termos principais. Lá nós temos, por exemplo, a Enten, que permaneceu no japonês original, o termo, enquanto a Kuregumo foi traduzida como Cloud Gauger, né, que seria algo como perfuradora de nuvens. Então, não há uma consistência entre quais termos são traduzidos e quais não são. E aqui, na versão em português,
isso acontece um pouco também, sabe? A Enten continua Enten. Quando eu vi que Kuregumo não tinha sido traduzido, eu fiquei muito feliz. Então eles mantiveram as Yoltos como originais, tá? Lâminas enfeitiçadas. Ok, eu não sou fã da tradução de Enchanted Blades no inglês. Eu sempre gostei muito mais do original, que é Yolto. E eu sempre tive para mim que traduzir Yolto seria a mesma coisa que traduzir a Zanpakuto de Bleach, entendeu? Então, ainda assim, lâminas enfeitiçadas para mim soa melhor do que se fossem lâminas encantadas, tá? No final das contas, o entendimento é o mesmo, mas é só uma chatice minha quanto a Yolto. Uma outra coisa, Kuro, Nishiki e Yaka foram mantidos. Ótimo, perfeito. Foram mantidos em japonês. Enquanto o Furaku, ele foi traduzido para inexpugnável. Na versão inglesa também foi traduzido, tá? Foi traduzido para Invincible. Então aqui eu pensei, bom, talvez o nome dos feitiços, né, fora das Yoltos, das lâminas enfeitiçadas, vão ser traduzidos e as técnicas das Yoltos não. Era isso que eu tinha em mente. Mas quando chega o Souljo, aliás, uma das coisas que eu gostei também foi que o Souljo foi mantido com os 2 Us. Nós vemos muito mesmo o pessoal do mundo inteiro aí utilizando sem os Us. É só Sojo mesmo, S-O-J-O. E eu sempre utilizei com os 2 Us. Então aqui você pode ver Souljo, certo? Mas quando ele usa a Kuregumo, um pouco mais à frente aqui, não sei se eu vou conseguir chegar com a mão. Deixa eu ver aqui. Tá, aquele com Daruma. Aqui. O que acontece? Nós temos a Kuregumo aqui, mantida no original, muito bom. Mas logo em seguida, a Mei, que é a técnica, ao invés de ser também mantida no original, virou trovoada. Não é que não está errado, realmente. A Mei é uma técnica de eletricidade, trovão, enfim, relâmpago. Mas eu acredito que a gente vai passar aqui na versão brasileira pelo mesmo que a gente passa na versão inglesa da Manga Plus, que é que algumas técnicas são traduzidas, alguns termos são traduzidos e outros não. E se nós pudéssemos ter aí uma padronização, uma consistência nos termos, né? E eu sou muito do time de manter o nome de técnicas, nomes principais sempre no original. Então aqui a trovoada seria Mei. Kuregumo muito bom, não virou Cloud Gouger, porque o que aconteceu na versão inglesa começou como Cloud Gouger, muitos gostam do nome, tá? E mais pra frente a Viz começou a traduzir como Kuregumo só, voltou atrás e manteve os nomes das Yoltos no original. Toda vez que vocês me ouvirem falando Yoltos, é costume, tá? Vocês podem aí saber que eu tô falando sobre as lâminas enfeitiçadas. Bom, a Enten aqui, novamente. Então, temos o início do combate entre o Souljo e o Yoshihiro no final do volume 1.
Temos aqui também o extra, né? Para quem não sabe, esse extra não veio dentro das páginas da Weekly Shonen Jump. É um extra que veio dentro da Giga, tá? Na época, Kagurabashi tinha sido lançado junto com 2 outras séries, Two on Ice e Mama Yu. E essas séries, assim, eram como promessas de sucesso dentro da Jump. Foram chamadas de Next Jump Wave. E delas, Mama Yu e Two on Ice foram canceladas e Kagurabashi continuou. Fim do primeiro volume. Então, temos aqui a contracapa, né, com um resumo, com a sinopse do volume 1. Então, tirando essas considerações que eu fiz sobre alguns termos e que é muito de uma opinião pessoal minha, acredito que muitos discordem, acredito que muitos vão falar, a gente está no Brasil, tem que ser traduzido mesmo, né? E eu entendo perfeitamente, mas eu tenho isso comigo que, como um ponto aí que poderíamos melhorar, seria na padronização. E eu iria pelo caminho que a versão que está sendo traduzida semanalmente na Manga Plus, a versão brasileira, tem ido. Eles estão mantendo todos os termos importantes no original, tá? Então lá a gente tem Yoto, tem Mei, e tá tudo sendo mantido no original em relação a termo importante da série. Quem sabe a gente não consiga isso daí nessa versão da Panini também, né? Vamos ver. Mas são pontos assim que, se você for pensar, não atrapalham o entendimento. Na verdade, até ajudam, talvez, por estarem traduzidos. Então eu entendo que são pontos que para muitos vão ser relevantes. Fora isso, é só elogio, versão linda, ter essa versão nas mãos, uma versão grande desse jeito, é maior que todas as outras versões que eu tinha aqui, com essa capa que tem um peso especial para todos os brasileiros que estão aí acompanhando Kagurabachi desde setembro de 2023 e que esperaram tanto pela chegada dessa série aqui no Brasil. É um sentimento muito bom, um sentimento de vitória aí, porque quem acompanha sabe tudo que nós passamos, né, como fãs ao longo desse tempo com Kagurabachi. E como nós, como fãs, né, os Bat Bros, se uniram ao redor do mundo. Quando eu falo ao redor do mundo, realmente é ao redor do mundo. Pessoas de muitos países comprando as versões japonesas de Kagurabachi para ajudar nas vendas, assinando a Weekly Shonen Jump digital para que a gente pudesse votar no TOQ, né? Que é o ranking que aparece no índice da Weekly Shonen Jump. Kagurabachi inicialmente aparecia num ranking mais baixo. Então, lógico que não são só os fãs ao redor do mundo, mas os próprios fãs japoneses foram assim se apaixonando pela série também e votando cada semana mais para que ela não fosse cancelada, como Mama Yu ou o Two on Ice, que foram lançados junto da leva de Kagurabachi foram. E sobrevivemos. Estamos aí hoje com 8 volumes. O volume 8 foi lançado agora no dia 4 de julho, com uma promoção incrível que o pessoal colocou alguns japoneses de terno e katana, como se fossem da Yakuza, dentro de um grande shopping lá em Shibuya, o MOD, né? E eles estão distribuindo panfletos de Kagurabachi, uma prévia desse volume 1 também, junto com um painel enorme, onde você pode tirar fotos dentro desse painel. Então, Kagurabachi tomou aí o mundo como uma grande promessa. Então a gente vê aí
a França e a Itália, principalmente, fazendo eventos muito grandes em relação ao Kagurabate. E é lindo de ver, gente. Então esse volume 1 da Panini aqui, com todas essas qualidades que eu já apontei para vocês, ainda traz toda essa história junto com ele, sabe? Uma história de que a série venceu, tá aí, vale totalmente a compra, tá? Pra quem tá começando o Kagurabate agora, podem saber que vocês, estão com uma série incrível aí pra acompanhar, certo? Bom, então esse é o primeiro vídeo que eu faço de review sobre alguma coisa. Eu não tinha feito nem sobre os demais volumes que eu tinha recebido do japonês e todos os outros aqui. Eu guardei para fazer o primeiro review quando a versão brasileira fosse lançada, né? Peço desculpas se faltou alguma coisa aí. Vou procurar assistir mais vídeos para que os próximos fiquem melhores. E espero que vocês tenham gostado. E bora lá. Bora comprar. Bora fazer de Kagurabashi um sucesso aqui no Brasil. E para quem está acompanhando semanalmente, vocês sabem que o mangá tá incrível. A cada capítulo brinca dentro do fandom. Tem uma frase muito legal que o melhor capítulo de Kagurabashi é sempre o próximo, né? Então a cada semana o Hokazono Sensei ele se reinventa. Ele traz algo inesperado com uma arte incrível. Essa arte que vocês estão vendo aqui no volume 1, se vocês estão começando agora a leitura, essa arte já evoluiu muito até o capítulo que nós estamos, né? E olha, invistam. É uma série que vai valer completamente a pena vocês seguirem. E para quem está chegando aí, sejam bem-vindos, Bate Bros. E continuamos com as nossas notícias e tudo mais no nosso perfil do Twitter, principalmente, tá? Quem não segue ainda, segue a gente por lá, é o @brkagurabate. E vocês vão notar que a maioria das postagens no perfil são em inglês. E eu vou explicar por quê aqui nesse finalzinho do vídeo, tá? O que acontece? Quando eu criei o perfil inicialmente, o foco era ser um perfil só para o público brasileiro mesmo, tá? Era esse o foco da conta. Mas tanta coisa foi acontecendo, a necessidade de juntar os fãs, de criar, de participar de campanhas para promover o mangá, que foi passando um tempo e a resposta do público de forma global mesmo foi muito grande, então o perfil acabou ficando com as postagens principalmente em inglês, tá? Mas vocês podem comentar qualquer coisa em português lá, vou responder sem problema nenhum, e todas as notícias relacionadas a Kagurabashi no Brasil serão dadas em português, tá? Não vou colocar em inglês não. E é isso, gente. Espero vocês lá e não deixem de comprar, comprem, exibam essa compra de vocês, chamem seus amigos para comprar também. Pode fazer a propaganda aí que é uma série incrível, é uma série cinematográfica e vocês vão entender isso de acordo com o que estiverem lendo, porque o nível da arte do Hokazono Sensei aqui nesse volume 1 já é muito legal, mas vocês não têm noção de como ela evoluiu até hoje, tá? Então um dos grandes pontos fortes de Kagurabashi que você vê o pessoal falando aí ao redor do mundo é a arte cinematográfica que cada capítulo traz. São ângulos, são cortes, são posicionamentos de câmeras que dão muita impressão que você está realmente assistindo um filme.
a cada capítulo. É incrível, não tem como descrever não, tá? E já falei demais, toda hora que eu falo que eu tô finalizando eu falo mais alguma coisa, então é isso mesmo, tá? Um abraço a todos, espero vocês lá no perfil e bora aí trazer muitos mais Bate-Bros aí pra nossa família de fãs de Kagura Bate. Tá ok? Um abraço pra todo mundo aí.